Domingo, 28 de setembro. Verso para memorizar. Tão somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido por onde quer que você andar. Josué 1, 7. Um novo Moisés. Ouça agora Deuteronômio 18, 15 a 22. O Senhor seu Deus fará com que do meio de vocês, do meio dos seus irmãos, se levante um profeta semelhante a mim. A ele vocês devem ouvir. Porque foi isso que vocês pediram ao Senhor, seu Deus, em Horebe, no dia em que o povo estava reunido. Vocês disseram: não nos faça ouvir de novo a voz do Senhor, nosso Deus, nem ver este grande fogo, para que não morramos. Então o Senhor me disse: eles estão corretos naquilo que disseram. Farei com que se levante do meio de seus irmãos um profeta semelhante a você, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele falará tudo o que eu lhe ordenar. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Porém, o profeta que tiver a presunção de falar alguma palavra em meu nome, algo que eu não mandei que falasse, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta deve ser morto. Se vocês pensarem: como conheceremos a palavra que o Senhor não falou? Saibam que, quando esse profeta falar em nome do Senhor, e a palavra dele não se cumprir, nem acontecer o que ele profetizou, esta é uma palavra que o Senhor não falou. Tal profeta falou isso com presunção. Não tenham medo dele. Josué 1, 1 a 9. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, está morto. Prepare-se agora e passe este Jordão, você e todo este povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Todo lugar em que puserem a planta do pé, eu darei a vocês, como prometi a Moisés. O território de vocês irá desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, estendendo-se através de toda a terra dos heteus e até o mar grande, na direção do poente do sol. Ninguém poderá resistir a vocês todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Não o deixarei nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar aos pais deles. Tão somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido por onde quer que você andar. Não cesse de falar deste livro da lei. Pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. Não foi isso que eu ordenei? Seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Pergunta 1. Por que é relevante que o livro de Josué comece lembrando uma promessa relacionada ao que aconteceria após a morte de Moisés? Embora Moisés tivesse morrido e Josué fosse o novo líder nomeado por Deus, existem paralelos entre eles. Ambos receberam a missão divina de conduzir seu povo à terra que havia sido prometida aos seus antepassados. Como o Senhor disse a Josué: todo lugar em que puserem a planta do pé, eu darei a vocês, como prometi a Moisés. Josué terminaria o trabalho que havia sido originalmente dado a Moisés. Ele era de fato um novo Moisés. Ouça Êxodo 33, 11.
O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava para o arraial. Porém, o moço Josué, seu auxiliar, filho de Num, não se afastava da tenda. Números 14, 6, 30 e 38. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, que eram daqueles que espiaram a terra, rasgaram as suas roupas. Vocês não entrarão na terra na qual jurei que os faria habitar, com a exceção de Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Eu, o Senhor, falei. Assim farei a toda esta má congregação, que se levantou contra mim. Neste deserto se consumirão e aí morrerão. Números 27, 18. O Senhor disse a Moisés: Chame Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito, e imponha as mãos sobre ele. Números 32, 12. Somente Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Num, verão a terra, porque seguiram o Senhor com fidelidade. Deuteronômio 1, 38. Josué, filho de Num, que está diante de você, ele é quem vai entrar. Anime-o, porque ele fará com que Israel a receba por herança. Deuteronômio 31, 23. O Senhor deu esta ordem a Josué, filho de Num: Seja forte e corajoso, porque você levará os filhos de Israel para a terra que sob juramento lhes prometi, e eu estarei com você. Deuteronômio 34, 9. Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés havia imposto as mãos sobre ele. Assim, os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor havia ordenado a Moisés. Pergunta 2. O que esses textos nos dizem sobre Josué? Nesse momento da história, a promessa de que Deus levantaria um profeta semelhante a Moisés ainda era uma possibilidade, não uma realidade consumada. As palavras de abertura do livro de Josué lembram o leitor dessa promessa e, ao mesmo tempo, criam uma expectativa de seu cumprimento. Embora tivesse morrido, Moisés ainda ocupa grande parte do primeiro capítulo. Seu nome é citado 10 vezes, enquanto o de Josué apenas 4. Moisés é chamado de servo do Senhor, enquanto Josué é referido como o auxiliar de Moisés. Levaria uma vida inteira de obediência e serviço fiel para que Josué recebesse o título de servo do Senhor. Mesmo que o primeiro capítulo de Josué apresente a transição entre dois grandes líderes de Israel, o personagem mais importante é o próprio Senhor, cujas palavras abrem o livro e cuja direção é o seu tema principal. Não há dúvidas sobre quem é o verdadeiro líder de Israel. Ao longo da história, Deus tem chamado homens e mulheres para liderar seu povo. Por que é essencial lembrar quem é o verdadeiro e invisível líder da igreja?